Fala pessoal, aqui é o Lenda em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu gostaria de fazer um vídeo sobre Poderoso Chefão. Poderoso Chefão é um filme, eu acho que é o melhor filme de todos os tempos eh, já criado na história do cinema mundial. Tanto pelos destaques, mas pela atuação, pela história, pelo legado que deixa, pelo enredo, por tudo, tá. Bom, eu preciso contextualizar vocês porque, eh, olha só o que eu estive fazendo na semana anterior. Eu sou de Belo Horizonte e tive a oportunidade de fazer uma viagem no trem da Vale. Inclusive a Vale pode ser uma empresa que nós venhamos avaliar um dia, né, aqui no canal, mas, queria que abrisse a imagem maior, né, mas não tem como. Eh, e o que que acontece? Cara, a viagem é muito bonita. Muitas, eh, muitas, muitas vistas bonitas, tal como essa. Eu me lembro de ter passado por essa ponte enorme, eh, essa outra. Então, o que que acontece? Eu fui até Vitória, fui até a última estação. A viagem demora, no total, 13 horas. Então, é uma viagem muito cansativa, vale a pena, com toda certeza, mas para ir eu fiquei um pouco entediado. A gente tinha um videogame, pude ler um pouquinho da Bíblia, depois andei no trem, dormi, mas na volta eu falei assim: "Cara, são 13 horas, por que não ver a trilogia toda de uma vez de Poderoso Chefão?". E foi o que eu fiz. Eh eu vi a trilogia inteira, pude notar alguns detalhes ocultos ou destaques ocultos que eu gostaria de eh, mencionar aqui com vocês e de forma mais aberta, assim, como se fosse um papo, né? E também eh, com um ambiente mais nostálgico, porque este filme foi eu quem fiz. Este canal, ele eu sou dono deste canal, 512 inscritos, Estação Literária, mas ele está abandonado, infelizmente. Tinha uma outra estratégia, uma outra forma de fazer vídeo, mas certamente esse vídeo que eu fiz ficou muito bom, por sinal, gerou muitos comentários, gerou muitas discussões aqui. Então, eh, gerou muitas views, inclusive, né? Vou pegar desde 2020, é um canal pequeno, né? Mas hoje quero deixar registrado o quanto eu sou fã de Poderoso Chefão e compartilhar alguns destaques, alguns detalhes e eu acho que passam muito repentinamente. Inclusive no vídeo eu trago alguns destaques, diferença entre o livro e o filme, né? Hoje eu quero discorrer um pouco mais sobre o filme, os 3 filmes em si. Bom, a primeira que eu gostaria de destacar, vou deixar aqui, ó, eu fiz um documento super simples aqui, é a presença silenciosa de Enzo, o padeiro. Bom, no começo do filme, o o chefe do Enzo pede um favor para Vito Corleone no casamento, de sua filha. E a presença de Enzo em frente ao hospital é muito importante, porque Eh, o Vito Corleone está no hospital passando por um momento difícil, sem nenhum capanga por perto, e a lealdade que ele demonstra, a gratidão que ele demonstra com o favor que Vito Corleone fez ao, eh, ao impedir que ele fosse extraditado para a Itália, né, eh mostra o quanto a influência de Vito se estende além da família e esse sistema de favores, né. Hoje em dia,
o sistema de favores ele não é tão, difundido assim, porque o dinheiro atrapalha um pouco. Mas, geralmente quando você faz um favor, você fica devendo um outro favor para a pessoa. E tu fez este favor, mexeu alguns pauzinhos para, impedir que Enzo fosse extraditado novamente para a Itália, e Enzo acaba retribuindo o favor sem Vito perceber, sem Vito saber, eh, e, ele é importantíssimo para que, ele não fosse assassinado pelo capitão lá da polícia, né. Então, esse é o primeiro destaque que eu gostaria de deixar aqui com vocês sobre o filme. Segundo, cenas cortadas que mostram a infância mais mostram mais da infância de Vito. Existem diversas, eh, existem diversas, cenas que foram cortadas do filme. O filme possui, todos eles mais de 3 horas, eh, e você consegue, visualizar essas cenas aqui no YouTube. Eu não vou visualizar, porque eu não quero perder possíveis monetizações no futuro. Não quero perder para filmes, autorais aqui. Mas existem diversas fontes. Existem diversas fontes cortadas. Então, conseguem, inclusive, ver essas cenas aqui por aqui. E existem essas cenas de Poderoso Chefão 2 com, ah, mostrando um pouco mais da infância de Vito, que foi um pouco conturbada, né? Eh Mostra um pouco do trauma gerado por pelo Dom Fanucci, né, que mata o seu pai, mata seu irmão e mata sua mãe, né. Mostra também o exemplo e mostra o funeral da mãe dele, muito bacana, então vale a pena ver essas cenas cortadas para ter uma profundidade maior da infância de Vitor, porque é tudo muito rápido. Acontece, você tá vendo o funeral do pai de Vitor, daí tem a notícia de que o irmão foi assassinado, a mãe já vai tentar vingança, não consegue, e Vitor foge para Nova York. Então, é isso que mostra da infância de Vitor no filme, é bem curtinho, né. Terceiro, não é segredo, mas, gostaria de deixar esse destaque, em todos os 3 filmes, laranjas aparecem de forma clara no filme. E essa escolha, ela é uma escolha, não é coincidência, é uma escolha deliberada. Então, quando acontece o atentado contra o Vitor, laranjas aparecem, a morte do Don Fanucci, que é o cara que matou o pai, a mãe e o irmão de Vitor, as laranjas aparecem. Então, eh, esse é um detalhe que você acaba visualizando depois que você assiste o filme muitas vezes. Inclusive eu sou uma dessas pessoas. E, nossa, eu já devo ter assistido esse filme pelo menos mais de 20 vezes. E eu falo com propriedade, porque já tem uns 15 anos que eu conheço o filme, né? Pelo menos assisto umas 2 ou 3 vezes por ano, então eh, eu percebi esse padrão depois de algum tempo. Bom, a transformação sutil de Michael, né? Pô, ele era um civil honrado, que tinha acabado de voltar de uma guerra. eh, ele aparece sempre com roupas claras no início, inclusive com a roupa com a farda, né, mas no final ele sempre está envolto em sombra, com terno escuro, sempre no escuro, né. Então mostra um pouco como ele se transformou, nesse período, como ele teve essa transformação que foi uma transformação da água para o vinho, né. Então, essa transformação no primeiro filme é muito, muito boa mesmo. Tem uma cena deletada, inclusive quando nós pesquisamos aqui, nós vimos essa cena deletada, que é a cena, eu acho que eu acho que é essa cena aqui, ó. Eu acho que é. Não, na verdade é no 2. Eh Mostra um pouco desse conflito do Tom Hagen, que é foi o consigliere da família, mas ele perdeu essa posição depois que
o Michael assume a família. Inclusive, cara, eu achei muito interessante. Quando eu estava vendo o segundo, eu nunca tinha notado isso, mas é, isso aqui é para quem, né, assistiu o filme. Não tem jeito. Aqui contém muitos spoilers, tá? Mas vamos. é, Deixa eu discorrer um pouco sobre Frank Pentangeli para vocês, porque o Frank Pentangeli é uma figura muito chave no Poderoso Chefão 2. E eu queria mostrar uma cena. Mas pode ser essa cena aqui, ó. Tom Hagen visita Frank Pentangeli e aí é, eles começam a conversar um pouco de forma nostálgica sobre como era a família, de como o Vito construiu essa questão das famílias serem iguais às famílias do Império Romano, com capo, com soldado, com regime. Então, eles conversam bastante sobre isso e eles falam sobre o episódio de de forçar um suicídio. E isso, é, é, eu nunca tinha entendido nessa profundidade, mas Frank Pentangeli faz tal ação, ele comete essa atitude na banheira, e aí eu posso até mostrar aqui, ó. Ele comete essa atitude, não mostra, talvez. Aqui, ó. É, eu não sei se eu posso nem mostrar isso no YouTube, mas é, ele toma essa atitude porque antigamente as pessoas tinham essa decisão, podiam tomar essa decisão para que o seu superior cuidasse da família. Então, Frank Pentangeli faz isso porque ele gostaria que Michael, por mais que ele tivesse sentido um conflito ao longo do Poderoso Chefão 2, que Michael cuidasse de sua família. Então, eu achei isso muito genial. Então, talvez essas cenas deletadas mostrariam um pouco mais de profundidade nessa questão, e aí eu conseguiria tomar essa proporção de forma. é, Vocês também, né, conseguiram tomar essa posição sobre como foi a decisão de Frank Pentangeli é, no, quando ele estava lá detido no FBI. Bom, por último, o paralelismo entre pai e filho, a estrutura narrativa do segundo filme intercala a ascensão de Vito com a descendência de Michael, decadência, né? Então, assim, enquanto o Vito ganha respeito e amor no 2, e ele ganha respeito, inclusive do Técio, ganha respeito do Clemenza, ele ganha respeito é, de inúmeras pessoas ao redor dele, ganha respeito dos outros chefes de família, né? Michael, ele não ganha respeito e amor, ele perde tudo em nome do poder. Então o Michael, ele tem essa obsessão, ele ganha essa obsessão de poder muito forte. E isso faz com que ele perca o respeito e amor. E é como ele fala no 2: os meus homens são homens de negócio. Eu preciso manter eles perto de mim, mas se alguém oferecer um negócio melhor, eles irão em direção a este negócio. Então é uma coisa muito complicada, esse paralelismo entre o pai e o filho. Você consegue ver com muita clareza como o Michael perde tudo que ele tinha, tudo que ele amava, tudo que ele respeitava, tudo em nome do poder. Bom, existem outros dois detalhes que não estão no documento, que é um detalhe sensacional. Costurando. Ah, não vai mostrar, cara. Que piada. Ó, a Kay Adams é outra pessoa? Que ideia que é essa? Não é Kay Adams, não? É Kay Adams. Kay Adams. Deixa eu consigo ver. Bom, é, o que eu tenho para falar sobre a Kay aqui é um item interessante, porque a Kay, ela usava vestidos com cores vivas, é, essas cores chamativas, e são cores
com tons mais claros que transmitem felicidade. E aí, quando ela tá ainda no final do filme, ela já começa também a ter uma mudança no seu visual. Inclusive, ela começa a vestir tons mais escuros, que também revela como a interferência, como o Michael, a busca de poder do Michael interferiu na Kay Adams também. Então, existe uma cena muito interessante, antes dessa cena aqui, ó, eles brigam, eu não vou achar aqui, eu acho que eu não vou achar aqui tão fácil. Como é que fala costura em inglês? Costura em inglês. Mas eu acho assim. Sewing. Tá? Bom, fica de aprendizado. Ah, é difícil achar essa cena, né? Bem difícil. Mas, enfim, existe uma cena que a Kiana está com esse vestido, está com esses tons mais escuros na sua, no seu corpo, mas ela está costurando um vestido de cor mais clara. Isso indica que ela tá pensando em voltar para a vida antes, quando o Michael estava ainda tranquilo nas fardas civis, ela estava pensando em, em deixar o Michael. Então é uma dica sobre o que vem a seguir. E ela nos está costurando, e aí o Michael só visualiza ela. Não sei se você se lembra dessa cena, mas aí ele deixa ela, visualiza outras coisas e ele e logo em seguida, não é logo em seguida, mas talvez uns 20, 30 minutos depois eles aparecem brigando nessa cena aqui, né? Defendendo aí, eh, defendendo sua família, o Michael no caso, né? Ela também defendendo um pouco da família, falando eh, que tinha abortado o próprio filho deles, enfim, uma coisa bem complicada. Eh, Bom, e outro detalhe, que é importante, e é sobre a Kay Adams também, eu até destaco no vídeo que eu criei, é um destaque muito sensacional. O filme, ele termina, eh falando sobre como a senhora Corleone tinha um ritual na Igreja Católica. Esse ritual consistia em sair, para ir à missa e rezar todos os dias por Vito Corleone. E Adams herda essa questão da família, da senhora Corleone, e ela começa a ir na missa todos os dias para pedir a Deus que olhasse por Michael Corleone. Então, eu acho que se o primeiro filme terminasse com isso, aí seria assim uma loucura. Mas o primeiro filme já termina muito bem, mas esse é um detalhe muito interessante do filme e isso que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse ícone do, do cinema que é Poderoso Chefão. Se vocês viessem me perguntar, Lenda, qual seria o melhor Poderoso Chefão para você? O melhor Poderoso Chefão, com certeza, é o 2 para mim. O um não fica para trás, mas o 3 ele tem uma queda de nível. É, a galera reclama muito da filha do diretor que acaba fazendo coisas do filme que não é uma atuação tão boa. É, essa transição pro filho do Sony, da família, ficou muito ruim. Mas existem muitos detalhes interessantes no 3 que são bons de acompanhar. Mas não é um filme que você fala assim, vou assistir isoladamente. Você só acaba assistindo por conta que você está numa maratona ou que você está vendo em dias seguidos. Enfim, então eu acredito que o 2 é melhor para mim, porque tem o Robert De Niro, tem a história do Vito construindo a família e dele matando aquele, aquele Dom, que eu sempre esqueço o nome dele, mas o Mão Negra, né? Então, é isso. Eu lembrei de alguma coisa que eu queria falar também, mas eu me esqueci. Eu me esqueci. Então, é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês. É um vídeo
mais descontraído, né. É um vídeo que, eu sei que vocês não estão tão acostumados assim a, eh, a ver por aqui no canal, mas de qualquer forma, estamos aí honrando Poderoso Chefão como uma como uma história brilhante do cinema, não tem jeito, muito, muito, muito obra muito, muito sincera, muito boa. É isso, tá bom? Então, fechou. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Você que me acompanha até aqui, se inscreve no canal, dá aquela força pro canal, dá um like e, tamo junto até a próxima o próximo comentário de Poderoso Chefão. Até o próximo vídeo sobre Poderoso Chefão, quando eu quiser fazer algo nesse sentido, tá ok? Então, é isso, até mais.